Muito bom dia, queridos internautas. Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso, aqui na sua TV Geração Z. Hoje, depois de vários programas trazendo lindas mulheres, nós estamos trazendo agora um pensador. Estamos trazendo um filósofo no nosso programa que vai falar sobre gestão empresarial. É uma forma muito interessante. Quando eu descobri que o Francisco, ele é um filósofo e trabalha com consultoria em gestão de empresas, é uma coisa muito bacana, porque a gente começa a trabalhar com o pensamento, a gente começa a trabalhar com aquelas coisas mais internas da mente do ser humano para poder fazer uma gestão correta do seu negócio. Ele é consultor de empresas e filósofo, professor de ética da Fundace, sócio da empresa Aprendendo a Pensar, educação corporativa. Pós-graduado em Filosofia e Ensino de Filosofia, licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Claretianos, bacharel em Comunicação Social pela FMU e FIAM e formando em Psicanálise pelo Instituto Távola. Meu convidado, ele trabalhou há mais de 30 anos em empresas nacionais e multinacionais. Eu tive o prazer de trabalhar com ele por um bom tempo em uma companhia aqui em São Paulo, uma multinacional do ramo de pneus. E depois de um bom tempo vim a descobrir que ele estava trabalhando como consultor e tinha se tornado um grande filósofo. Francisco Assis Santos, conheço você há mais de 20 anos, obrigado por estar aqui na nossa empresa, aqui no nosso programa, e eu espero que o telefone pare de tocar em um curto espaço de tempo. Desculpa o telefone tocando. Imagina. Obrigado, Porcino, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, te rever depois de tanto tempo, né, matar essa saudade e falar um pouco aí do que a filosofia e negócios combinam ou não nesse mundão nosso. E eu acho que combina muita coisa, porque depois de trabalhar em vários países do mundo, a gente pode perceber que somente consegue fazer alguma coisa se nós temos um domínio da mente da gente. E o que me chama a atenção é o nome da empresa que você tem, que é Aprendendo a Pensar. Dá para você me dizer a relação entre o perfil da empresa, a filosofia que você utiliza como arma na consultoria e o porquê Aprendendo a Pensar? Então, o nome, durante muito tempo a gente tinha um nome, né, Aprendendo a Pensar, ela tem 10 anos. Durante muito tempo a gente tinha um nome chamado 7S Projetos, que era uma forma da gente trabalhar com a razão social da empresa. Mas os métodos que a gente utilizava na época eram os métodos da consultoria tradicional, onde algumas práticas que a gente usava na gestão de negócios, as implantações, ora grudava na empresa, ora desgrudava. E isso a gente ficava incomodado. Por que determinada aplicação funciona por um determinado período de tempo, depois para de funcionar se estava funcionando bem? Aí a gente foi ver porque algumas coisas inerentes ao ser humano, as pessoas mudavam as fórmulas que estavam dando sucesso pelo simples fato de mudar, ou porque o mercado mudou, ou porque as pessoas que passavam a entrar naquele projeto mudavam, enfim. E a gente foi ver que tinha alguma coisa atrás disso, alguma coisa lá no fundo que era a origem desse pensamento de mudança, esse pensamento de querer fazer o novo, mesmo que com o negócio funcionando. E aí eu fui começar a estudar filosofia. Então a filosofia entrou depois de muito tempo na minha vida de negócios. A minha formação básica era nas ciências exatas, etc. E aí depois eu fui estudar na filosofia, eu fui descobrir a origem desses problemas, a origem dessa vontade de mudar, a origem dessa angústia do ser humano, dessa inquietude, né? E a partir daí foi que a gente fundou Aprendendo a Pensar. A gente colocou o Aprendendo a Pensar no gerúndio porque a gente também aprende junto com os clientes. Quando nós entramos para desenvolver um projeto de mudança de modelo mental, que é isso que a gente faz, nós aprendemos a pensar junto com o cliente. Inclusive é interessante porque o empresário, ele começa a refletir sobre os seus problemas no momento que ele chama um consultor. Sim. Mas nem sempre ele consegue refletir no problema de uma forma abrangente. Ele visualiza algo que não está acontecendo, ou está acontecendo mal, ou está com um procedimento falho dentro da sua empresa. Então ele quer resolver aquilo lá. Agora,
é muito difícil o pensamento crítico em função do que está acontecendo na empresa. Como que é o seu trabalho para despertar essa capacidade de pensamento crítico do empresário em função do que acontece na sua empresa, que eu acredito também vai facilitar o seu trabalho de mudanças dentro da organização que você está atendendo. Como você faz esse trabalho? Geralmente a gente vai trabalhar a causa. O empresário nos relata o efeito. Sempre ele nos relata que está acontecendo algo que mudou ou que deixa angustiado por algum motivo. E angústia no sentido do latim da palavra, que quer dizer escassez. Então, nesse momento, o empresário, a gente sente que o empresário ele está angustiado no processo e ele pretende, em algum momento, resolver a sua angústia tratando só o efeito. O que nós vimos é que o efeito, ele precisa ser tratado. Você está com dor de cabeça, você precisa resolver um problema da dor de cabeça no primeiro momento. Mas não é tomando um remédio para dor de cabeça que você sabe a origem da dor de cabeça. Nós entramos na origem. Nós damos algum remédio inicial para tirar aquela dor, para ele dar uma chacoalhada, e a partir daí a gente entra buscando a causa, porque é lá na causa que vai estar a dor de cabeça mesmo. Então aí você já começa um trabalho fantástico que eu gosto de frisar quando eu estou falando em consultoria com algum cliente, algum companheiro, algum empresário, é a capacidade de mapear as percepções dentro da empresa. Isso. Dele conseguir vislumbrar as coisas e evitar a automedicação. Isso mesmo. Já que você falou da dor de cabeça e tomar um remédio, porque a primeira reação é vou automedicar-me. Ele começa a mudar gente de posto, ele começa a mudar perfil de função, começa a imaginar que o perfil da empresa não é o correto, e às vezes não é isso. Verdade. O que ele começa a fazer, ele começa respondendo um porquê anterior. Ele parte do efeito e ele faz assim, por que desse efeito? Aí ele acha, então deve ser porque aquela pessoa não está no lugar certo. Aí ele troca. Aí ele vê o que não dá certo. Ele fala, por que não deu certo? Aí ele vai buscar uma outra justificativa, todas verdadeiras, mas todas justificativas. E ele vai buscando justificativa para tentar entender um problema que não é nem um pouco dessa origem. A origem do problema está na motivação, no para que a empresa existe. Geralmente, o empresário monta uma empresa e ele não sabe muito bem por que ele montou. No primeiro momento, ele fala para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro e porque eu sou bom nisso. Isso. Talvez ele tenha trabalhado a vida inteira numa determinada empresa onde ele era uma peça e conseguia realizar as suas funções e seu trabalho muito bem. Só que quando ele monta a sua empresa ou monta o seu próprio negócio, caramba, você tem que começar a trabalhar montando um quebra-cabeça. Que é juntar as partes da empresa. E aí onde começam os desafios e as dificuldades. E esse para quê, quando você atua em descobrir o para que a empresa existe, é muito difícil. Se pegar algum empresário que saiba responder isso de pronto, para que sua empresa existe, é uma reflexão já profunda, é um aprendizado do pensar mais profundo. Então a gente vai buscar no para que a empresa existe e começa a traduzir isso para o restante da equipe da empresa, dos colaboradores. A hora que começa isso ficar mais claro, o real, o para que real, as pessoas começam a se engajar ou não nisso. Né? Ninguém gosta de levantar todo dia cedo para enriquecer alguém. Ninguém gosta. As pessoas fazem isso porque precisam fazer. Mas todo dia se acordar às 8 horas da manhã, chegar na sua empresa para enriquecer o dono, ninguém gosta de fazer isso por muito tempo. Então as pessoas gostam de se engajar em causa. E geralmente o problema de uma empresa, quando a gente está falando dos problemas que existem, dessa dor de cabeça, é porque essa causa se perdeu. Em algum momento essa causa não tem mais significado lá dentro e os funcionários começam a fazer o que bem entender. Aí isso nos remete um pouquinho àquele filme O Sinistro, de Emily Durkheim, onde ele fala de anomia. Né? E a anomia é um sentimento, é algo que demonstra que alguma coisa não está funcionando de forma harmônica. Estou certo ou estou errado? Verdade. E isso acontece com o ser humano. Significa que ele já está sem... desculpa usar essa mesma palavra duas vezes, mas significa que ele já está sem significado nenhum na vida, sem propósito nenhum na vida.
Isso pode acontecer com as empresas também, e a gente vê que depois de 2 anos muitas empresas perdem a sua capacidade de manter-se no posicionamento, começam a cair e morrer. É a falta desse mapeamento de percepção e a falta desse propósito real da empresa, não o propósito real de quem fundou a empresa. Sim. Eu acho que são duas coisas, inclusive, diferentes. Isso é verdade. É isso mesmo. O suicídio, o número de suicídios no mundo é muito grande, né? Nós temos cerca de 1 milhão de suicídios por ano. É um volume absurdo. Se achar um ser humano, tirar sua própria vida por isso. Os bilhetes deixados por suicídio, as conversas anteriores, que todo mundo se lembra, os relatos dizem que as pessoas se matam por perder um significado da vida. A empresa é a mesma coisa. Ela vai se matando quando ela só olha o fator econômico, só o fim do trabalho dela é o dinheiro. Quando uma empresa só pensa desse jeito, o mercado já não está querendo mais isso. O fornecedor não quer mais isso. O cliente não quer mais isso. O funcionário não quer mais isso. Tem que contribuir, tem que deixar um legado maior. Às vezes a empresa tem prazo de validade, que é o dono. O dono morreu, a empresa morre. Quantas empresas não acontece isso? É verdade. Né? O principal executivo foi embora e ela vai embora também junto. Mesmo se ele tenha filhos ou filhas, muitas vezes essa falta desse significado, essa falta desse envolvimento, não deixa ninguém preparado para poder trabalhar com a mesma filosofia, trabalhar com a mesma forma e inquietude que tinha o seu fundador. Isso mesmo. Então, na hora que ele morre, até achar alguém que dê continuidade, você tem um período e que a empresa pode ainda trabalhar naquela inércia de onde ela vinha, para onde ela estava indo, com a ação do dono. Isso. Mas se imediatamente, se 1 mês, 2 meses, né, encontrou a pessoa para ocupar aquela cadeira de novo, está dada a desaparecer. E é verdade, porque isso às vezes acontece porque fica confuso qual o legado, o que a empresa estava atrás, do que ela estava querendo. E isso, quando isso está confuso, qualquer executivo que queira assumir o cargo fica confuso também. Isso é muito comum em empresa familiar? Bastante, é o que mais ocorre. Porque às vezes o legado do dono, ele abriu aquela empresa porque ele queria acumular fortuna para manter a família de uma forma legal. Passado o tempo, ele foi criando outras formas, ele foi apoiando, fazendo obras sociais, entrou na filantropia e a empresa foi se misturando. Só que a empresa não se profissionalizou nesse sentido. Então, os filhos começam a olhar a empresa de outro olhar, falam assim, não é bem isso que eu gostaria, não é bem esse... E o legado fica meio confuso. Para que serve essa empresa? Você pegaram grandes grupos como a Tarazo, etc., para que servia, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer agora que eu acho que muita gente que trabalha com empresa familiar se pergunta. Numa consultoria para uma empresa familiar, na alta direção da empresa e também nos seus processos com seus líderes internos, não seria necessário, ou não é necessário, o envolvimento, inclusive, dos filhos para que eles possam ver, vislumbrar o que vai acontecer lá na frente, num momento de transição como esse? Sim. E como você faz esse trabalho? A primeira é descobrir, como disse, o paraquê da empresa e do seu principal executivo. A segunda etapa é conectar os paraquês individuais, porque da mesma forma que a empresa tem um paraquê, você deve ter um paraquê também. Eu existo para alguma coisa. O fato de eu existir para alguma coisa faz com que eu me conecte ou não a esse paraquê da empresa. Então é importantíssimo juntar todo mundo para ver quem se conecta com o paraquê. A empresa quer deixar esse legado, quem que está nesse barco? Tem pessoas que não estão nesse barco, falam, não é isso que eu quero para mim, a minha visão profissional é outra, então eu prefiro deixar esse barco. E aí faz um combinado legal, sai em 6 meses, 2 meses, 3 meses, mas ele não entra no processo de criticar o legado que a empresa quer deixar. Quem fica muito mais motivado, porque fala assim, nós estamos caminhando para gerar riqueza, para transformar a empresa numa empresa ética, para transformar a empresa numa empresa inspiradora, e isso é legal, esse é o caminho legal. Então, a melhor forma que eu vejo é a conexão do paraquê da empresa com o seu paraquê. Não que eles são os mesmos, não, a diversidade é importante, mas eles não podem ser contra. Você quer ir para o norte e eu quero ir para o sul. E eu vou trabalhar na tua empresa querendo ir para o sul e você querendo ir para o norte. Não vai dar certo. Já aconteceu de você pegar empresas onde você teve que modificar completamente o paraquê, o porquê dessa empresa,
para depois de você começar o teu processo de analisar criticamente todos os pensamentos e fundamentos dessa empresa? Sim. Quando o líder chama, geralmente é o CEO ou o proprietário da empresa, ele confessa uma angústia. Esse é meu foco, esse é o meu para quem. Eu trabalho para líderes angustiados. Então, quando ele me chama, ele tem uma angústia. E essa angústia, às vezes, é porque não está dando resultado, ou porque o resultado vem, mas vem de forma inconstante. Alguma angústia. Quando a gente começa a conversar, a gente pergunta isso para ele. Para que tua empresa existe? Geralmente ele fala para ganhar dinheiro. Aí você fala, tá bom, você ganhou dinheiro e o que você faz? A empresa morre, para, termina, tem prazo de validade. Aí ele já não sabe responder. Aí a gente entra então no processo de consultoria. Ele tem que saber responder isso, não sou eu. Eu tenho um monte de resposta para ele, mas não é isso que eu quero. Eu tenho boas perguntas. Né? Exatamente, porque senão deixa de ser um trabalho de consultoria e passa a ser um trabalho de gestão. Você vai começar a colocar a tua forma de gestão na empresa. Aí você vai embora, o cara vai, e agora o que eu faço? Aí não é bem esse o propósito. Né? Era aquele problema que tinha antes de grudar e desgrudar. Então a gente sai fora, na verdade a gente não leva as respostas, a gente leva boas perguntas. Ou perguntas novas para os mesmos problemas, para os velhos problemas. A hora que a gente apresenta esse conjunto de novas perguntas, ele se questiona e ele fala, realmente eu preciso responder isso. E além de precisar responder isso, ele precisa saber com que tipo de líder ele está trabalhando. E liderança é o tema do nosso segundo bloco, a gente volta já já. E aí, gente da TV Geração Z, estamos ao vivo toda sexta-feira às 9 da noite. Quem mandou você falar? Eu que tô falando? São só 10 segundos, gaguejando. Ai, que inferno. Sexta-feira, 9 da noite, tá bom? Olá pessoal, pertencemos a um mundo globalizado com o propósito de melhorar o relacionamento com os clientes, tornando os negócios mais atrativos e eficazes. E é dessa forma, com o uso das certificações e melhores práticas de atendimento, que eu convido você a assistir o programa TV Call Center, sempre com grandes personalidades do setor de contact center, todas as quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã, na TV Geração Z. E aí galera, eu sou a Patrícia China, estou aqui todas as quartas-feiras às 19 horas com o programa Volume Máximo. Muito rock, muito metal, muita atitude, a gente passa vídeo, chama a galera, bate um papo. Então eu tenho encontro com vocês toda quarta-feira às 19 horas. Você lembra do relógio Champion e do beijoqueiro, você lembra? Se você não lembra, a gente te ajuda a lembrar. Programa Geração, toda segunda às 7 da noite aqui, na TV Geração Z. Oi, meu nome é Mineirinho de Maceió e eu estou aqui na TV Geração Z com o programa Nó na Cuca. O programa feito para você, com você e por você. Às sextas-feiras, às 15 horas, ao vivo, viu? Tete a tete com você. Olá, tudo bem? Eu sou José Paulo e estou aqui com você todas as terças-feiras ao meio-dia na TV Geração Z, no programa Negócios Online. Um programa que fala de oportunidades de negócio e startups no mundo digital. Eu espero você toda terça-feira ao meio-dia aqui na TV Geração Z. Nós estamos voltando com o Francisco Assis Santos, filósofo,
um companheiro de longa data, há mais de 20 anos que a gente se conhece, trabalhamos juntos na mesma empresa, mas eu hoje aqui entrevistando o filósofo e consultor Francisco Assis Santos. E falando sobre um tema muito importante, que é como ensinar os empresários a pensar e a enxergar a sua empresa por dentro para poder terem muito sucesso lá na frente. E ele ensina isso muito bem. Agora, nós falamos no primeiro bloco o que é pensar, como pensar, o mapeamento das percepções. Nós conversamos sobre a capacidade de dar um significado para a sua empresa com a ajuda de uma boa consultoria. Agora, tudo isso só consegue ser feito se o empresário tem a capacidade de uma boa liderança, não é, Francisco? E também se ele tem um grupo de líderes muito bons. Antes de falarmos dos tipos de líderes, e do tipo de líder que você mais gosta, que é o líder ético, vamos falar o que é ser líder, na mais pura concepção da palavra. Então, eu imagino, líder é uma palavra muito difícil, né, de definir, mas eu imagino que o líder é aquele que inspira, é aquele que motiva, é aquele que entrega resultado, é aquele que mostra o norte, é aquele que colabora e compartilha. Esse é o líder para mim. Qualquer outra coisa não é líder. Pode ser chefe, pode ser gerente, mas líder, né, ele tem esses atributos que eu acredito são fundamentais para qualquer líder. Assim, você poderia assim, dar nomes, se é que a gente pode dar nome, aos vários estereótipos de líderes que a gente encontra no mercado? Porque a gente fala, é o líder ético, é o líder administrativo, é o laissez-faire, é isso, é aquilo. Quais são os principais estereótipos de líderes que a gente tem no mercado hoje, que você tem encontrado normalmente nas empresas onde você dá a consultoria? Eu vejo, assim, basicamente, dois tipos de líder, né, que eu encontro. Né? Eu tenho um terceiro tipo, que é o que eu desejo, mas eu tenho dois que eu encontro. Tem um líder que é focado em trazer resultado a qualquer custo. E ele é a qualquer custo. Ele faz o que te precisar fazer para trazer resultado para a empresa. Ele é colaborativo, ele traz resultado, agrega valor na empresa, mas ele faz isso a qualquer custo. Às vezes ele não faz de forma ética. Às vezes ele traz a qualquer custo. E tem um líder que ele, de certa forma, motiva as pessoas, mas ele faz o que a gente chama da tática da foca. Ele mostra um peixe, a foca bate a palminha. A hora que ele para de mostrar peixe, as focas param de bater palminha. E aí ele perde. Então é aquele líder que motiva só com recompensa. Eu vejo esses dois tipos comumente. Claro, tem alguns com aspecto mais voltado para a administração, outro mais comercial, enfim, mas os dois. Ou aquele líder que motiva por recompensa, ou um líder diferenciado. O que eu acredito é no líder ético. É o líder que faz, para mim, é o líder que coloca a ética no ponto de vista do bem e do mal, e não do certo e do errado, mas do bem e do mal, como norte. É aquele líder que olha assim, em toda a sua ação, se ele está contribuindo para um bem maior. Não só o bem do empresário, do chefe dele ou do dono da empresa, mas um bem maior. O líder, para que ele possa desempenhar bem a sua função, ele tem que ser uma pessoa que saiba ouvir mais do que falar, compreender mais, entender as situações, mas conseguir ter uma percepção muito grande de tudo que acontece no seu entorno para poder distribuir pessoas, cada uma dentro da sua melhor característica, em funções que às vezes nem mesmo foram as funções que a pessoa foi contratada. Ele tem que saber realocar. Esse líder é o líder ético ou não? Como que ele deve trabalhar essas percepções, essa capacidade de análise e como ele deve negociar isso com as pessoas? Goela abaixo? Como funciona a coisa? O ouvir é um talento que o líder tem que ter em primeiro lugar. Né? O líder que não sabe ouvir não é líder, é chefe. O líder, para saber ouvir, eu falo que esse líder é cúmplice. Líder é aquele que o funcionário chega e fala assim, putz, eu preciso tomar um café com você ou tomar um chopp com você para te contar uma coisa. Ele acredita que ele, sendo líder, o próprio liderado
confia nele. Então, esse líder inspira confiança. Essa é a primeira regra. E para ele inspirar confiança, não se confia por decreto, né? Se confia por convivência, por atitude, por valores, tal. Então, esse líder tem que ser ético. Você não vai confiar em ninguém que não é ético. Alguém que te conta uma travessura daquelas cabeludas, você não vai confiar. Você fala, pô, se esse cara fez isso com alguém, ele vai fazer comigo, né? Então, o líder tem que inspirar a confiança. E a confiança só se inspira quem realmente vive valores. Às vezes você pergunta para a pessoa se ela é ética. As pessoas falam assim, não, eu sou ético. Você fala, então conta uma história. Aí ela fala, veja bem. Não é bem assim. Essa que o veja bem já é, né? Já é complicado. São duas coisas que eu detesto quando eu faço uma pergunta para alguém. É quando a pessoa vem e fala, então, vírgula. Pronto, e né? 3 pontinhos. Isso. Se viesse só a vírgula, tudo bem. Mas os 3 pontinhos os é que mata. Os 3 pontinhos é que é problema, porque é o segundo que a pessoa está pensando, significa que ela não tem ideia do que ela vai falar, ela vai te jogar alguma coisa. E o veja bem. O veja bem é a mesma coisa. Então, quando ele começa com esse veja bem, é porque ele não tem história. Ele às vezes quer ser ético, ele tem discurso, mas ele não tem história para contar. Ético é quem conta história. É aquilo assim, olha, o guarda me parou e eu estava 180 por hora, 160, e eu falei, multa que eu estava errado. Embora o guarda queria que eu desse o dinheiro, eu não dei. Esse é um cara ético, porque ele está seguindo um padrão, ele está assumindo a responsabilidade pelo que ele fez. Transpondo uma história como essa para a empresa, seria o mesmo de você definir um processo, você definir uma forma de trabalhar, uma atitude, e um funcionário seu, que faz parte da sua equipe, chegar e falar, olha, eu estive analisando, não é bem assim, que tal se nós fizermos dessa maneira. Isso mesmo. Se ele é ético, se ele realmente é um líder consciencioso, ele vai parar, refletir e muitas vezes fazer da forma como a pessoa da equipe está propondo. Isso mesmo. Isso é raro. Muito raro. Mas é o que dá mais resultado. A médio e longo prazo, a curto também, mas a médio e longo prazo, uma atitude dessa é a que contribui e dá mais resultado. As outras é aquilo que tem prazo de validade. Porque quando você não faz assim, você cria uma tensão nesse tecido liderado, que em pouco tempo ele esgarça e rompe. E aí é o liderado que puxa o tapete do líder e assim vice-versa. Ou você que manda embora alguém que tinha um potencial, mas ele pode causar sombra para você. Então, quem perde com isso é a organização. O que é mais fácil hoje em dia? Você, quando está fazendo a consultoria, detectar os diferentes tipos de líderes que tem empresa e aqueles que realmente podem causar algum dano, como é trabalhar a cabeça do empresário, porque se aquele líder está lá de alguma forma ele chegou naquele posto ou deu algum tipo de resultado, e você chegar para ele e falar, olha, esse líder, se continuar a trabalhar dessa maneira, lá na frente você não vai conseguir os resultados que você quer. As opções geralmente são duas. Ou você dispensa o líder ou você retrabalha o líder. O que é mais comum acontecer e o que é mais difícil a nível de convencimento do líder máximo, que é o empresário? Às vezes o líder maior, ele tem uma visão equivocada dos seus funcionários. Às vezes ele está vendo que determinado funcionário está trazendo resultado, ele sabe que está trazendo de uma forma que ele não gosta, mas ele fala assim, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E aquele líder está fazendo isso porque foi oferecido para ele. Às vezes ele também não gosta, mas se ele não fizer, o chefe manda ele embora. O que precisa é sentar e conversar, primeiro. O líder, primeiro, da empresa, ele tem que se acertar com ele. Se ele não achar que ele tem que ir por um caminho mais generoso, ou um caminho melhor, um caminho virtuoso, ele vai achar que tudo é predador, que tudo é presa. Ele vai agir como um predador e considera o mercado como presa. Ele tem que mudar essa postura, porque você pode fazer negócios, você pode crescer, se desenvolver, não fazendo nada errado. Ou pelo menos entendendo que as coisas que você fez errado têm as suas consequências e você tem que resolver. Aí você já está falando num realinhamento, inclusive, da própria empresa. Isso. Como trabalhar esse realinhamento em tempo recorde? Porque a velocidade do mercado hoje não nos dá aquela possibilidade, como no passado, de você sentar, avaliar, analisar, treinar, preparar, e falar, bom, agora eu estou com roupa nova, já posso ir para o mercado.
alguém já veio e já passou. E já levou aquela clientela que você tinha. Como fazer esse realinhamento, inclusive não só da empresa, mas também de atitudes da liderança e dos funcionários. Ninguém muda assim, até onde fui um ser mau, hoje sou um ser bonzinho. Ninguém consegue. Dia para noite ninguém consegue, né? Então a gente primeiro alinha as intenções, porque a primeira coisa que a gente tem que ver é se as nossas intenções daqui para frente são verdadeiras. Esse alinhamento é rápido, porque é uma reflexão, é uma forma de pensar, é uma forma de entender esse mundo, ver que legado nós vamos deixar, é uma reflexão. E aí a filosofia faz um grande papel. Porque tudo que a gente acha que é problema contemporâneo já surgiu há 2.500 anos atrás, 3.000 anos, só considerando a filosofia ocidental. Então a gente usa desse recurso para entender que esses problemas tiveram uma trajetória durante a história. Então a gente pega poder, ganância, justiça, consumo e vê como é que foi tratado isso da época de Sócrates até hoje. Qual foi o itinerário que isso percorreu e qual foi o resultado que isso trouxe para a sociedade. A hora que esse empresário toma conhecimento disso, ele começa a mudar ele começa a aprender a pensar, mudando os seus paradigmas e modelo mental. Ele cria, junto com a equipe de liderança, um conjunto de intenções. E essas intenções é que vão nortear da empresa, e é só mudança. A mudança é longa, não é rápida, mas o que vale são as intenções daqui para frente. E essas intenções faz com que a empresa comece a ser mais virtuosa, e é o que a gente promete, que a empresa se torna mais rica, no sentido de gerar riqueza para ele e para todos, mais ética, porque não dá para ser diferente, e mais inspiradora. Ou seja, outras empresas vão olhar para essa empresa e falar assim, eu quero ser igual a ela quando crescer. Aí é onde começa a crescer e aparecer o sentido da palavra confiança. É a confiança entre líder e liderado, é a confiança entre a direção da empresa e seus líderes, é a confiança entre fornecedor e empresa e a confiança entre cliente e empresa. Você acaba afetando toda a cadeia de valor de uma forma que essa empresa seja vista no mercado como uma empresa de respeito, uma empresa que chega, faz e cumpre aquilo que quer. Trabalhar esse processo de confiança internamente, eu acho que é a parte mais difícil. Isso. Porque você tem que mudar até a conduta dos funcionários naquele que você tem que eliminar com uma coisa muito importante, que é a fofoca, já começa por aí, que é uma erva daninha em todas as empresas. Eu sei que você tem vários exercícios, vários trabalhos que você faz com isso. Outro dia eu estive visitando uma empresa que você dá consultoria, vou reservar o direito de não citar o nome aqui, mas que a pessoa até fez um comentário, caramba, quando você vem eu trabalho demais, exercito demais, mas depois quando eu começo a pensar, não só na empresa, eu começo a ver também as coisas dentro de casa e vejo que eu também tenho coisas dentro de casa que mudar. Como você trabalha efetivamente a mente dessas pessoas para que elas tenham a confiança de fazer melhor o seu trabalho e possam transmitir confiança em toda essa cadeia de valor? Nós temos um paradigma humano de que o mundo foi feito para ser aproveitado, né? A forma como recurso. Nós interagimos no mundo como predadores. Não precisa ser assim. A gente pode agir como generoso. A energia é a mesma. Então, a mudança que a gente acredita é na mudança do modelo mental. O modelo mental mais generoso não quer dizer... Porque a generosidade foi confundida há muito tempo com fraqueza. Aquele cara é generoso, ele é fraco, ele não é uma pessoa forte, porque forte é o predador. Isso é um modelo mental maluco que inventaram um dia e que considerou isso, não vou nem entrar na origem disso, que a origem é muito problemática, vem dos fundamentos religiosos, etc. Mas a forma como esse pensamento entrou na cabeça do ser humano nos últimos 1000 anos fez com que a gente achasse que tudo é presa. Né? Nós dominamos a natureza e delas vamos tirar todos os recursos. Não precisa ser assim, a gente pode viver em harmonia com a natureza. O mundo está mostrando que esse caminho que a gente adotou não é um bom caminho. A cada 3 segundos morre uma criança de fome. Se a gente fosse bom no modelo existente, a gente não deixaria isso acontecer. Mas acontece. Então, por que está acontecendo isso no mundo com toda a tecnologia e a forma de pensar? É que esse modelo mental predador faz com que a gente olhe isso de uma forma automática. Faz parte, a gente fala.
mudar esse modelo mental. Então, quando você muda a empresa, muda a família, muda nos relacionamentos com amigos, muda o teu modelo, muda o modelo do ser humano. Já chegou momentos na sua consultoria onde pessoas tiveram que ser dispensadas da empresa e a atitude de ter que ser tomada pelo empresário, ele geralmente toma a atitude sem tanta reação negativa? É fácil para você poder convencê-lo de fazer isso daí? Como funciona esse momento da reengenharia? Ele funciona de pessoal, desculpa, reengenharia de pessoal. Ele funciona assim, as pessoas... primeiro essa consciência, essa tomada de consciência. Depois que tomou consciência, o jogo fica mais aberto. Aí há combinados. Você não precisa aceitar um novo jogo da empresa, a nova forma, um novo modelo mental da empresa. Mas quando vai trabalhar num ponto tão crucial como esse, como fazer com que decisões não vazem para você não criar aquele tumulto que sempre é criado dentro da empresa antes das decisões serem anunciadas? Porque isso é um risco muito grande. Primeiro a gente cria assim, um ambiente de liderança e de confiança entre os líderes, né? Mostra que esse modelo mental, ele tem a mudança desse modelo mental, a quebra desses paradigmas, pode trazer para a empresa um distúrbio. E a gente tem que saber que isso vai ser causado por aqueles líderes que estão lá. Então o trabalho começa com a liderança. A liderança consciente, ela não vai fazer fofoca. Porque se ele começa com... já não é o líder, né? O líder que faz fofoca já não é o líder. Porém, isso há uma entrevista quando a gente começa o trabalho, uma entrevista individual para a gente entender quais são os princípios dessa liderança. E nessa entrevista a gente recomenda algumas mudanças, às vezes radicais. Às vezes, olha, essa pessoa não faz sentido na sua empresa, no modelo que a gente gostaria de propor. E aí o empresário tem que tomar a decisão. Sempre a decisão é dele, né? Já foi necessário em algum momento você mudar toda a estrutura de OIM de uma empresa para que ela possa seguir o caminho dela? Sim, a gente muda isso. Os processos da empresa, toda a parte do processo da empresa, ela é feita de forma mais lúdica, mais virtuosa. Por exemplo, nós trabalhamos o DRE, o demonstrativo de resultado, de forma invertida. É o mesmo demonstrativo resultado, aquele previsto pela lei, só que a gente inverte. A gente não está preocupado com o faturamento, a gente está preocupado com o resultado. Porque você não quer faturamento. O faturamento é uma consequência, né, e você não quer faturamento, você quer o que sobra, não é isso? Exatamente. Se faturou 10, sobrou 2, se faturou 8, sobrou 2, tanto faz para você. Os 2 é o que importa. O que a gente faz é trabalhar isso de forma invertida. A gente já começa a fazer o seguinte: o que a gente vai fazer com esse resultado? Nós sabemos que parte desse resultado tem que ir para o dono, o acionista, porque ele que é o capital de risco. Parte tem que ser para investimento, agora parte pode ser para a sociedade, para os funcionários, pode ser para outra coisa. Você é adepto de que a distribuição dos lucros dentro da empresa para os funcionários, reservar esse percentual, é uma grande ferramenta de benefício hoje em dia, é um diferencial? Sim, mas eu não posso ter funcionários movidos a isso. Eu não acho isso legal. Foi por isso que eu fiz a pergunta, porque tem funcionário que pensa que se não tem isso daí, o que eu vou fazer nessa empresa? Né? Ele deve ser parte de um programa. O funcionário tem que se engajar na causa da empresa, no para que a empresa existe. Ele engajou nesse processo, aí sim, isso é um benefício, isso é plus. Isso não é o que ele deve ir atrás. Se ele quiser ir atrás disso, ele é predador, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Não pode ser o fim de um bom trabalho. Entendi. Meu querido, nosso tempo está chegando ao fim. É uma aula. Nós tivemos hoje uma aula fantástica, mas eu gostaria que você deixasse como filósofo um pensamento para todo mundo que está com a sua empresa, quer dar uma renovada, quer verificar se está no caminho certo, se estiver não tem muito o que fazer, simplesmente continuidade, mas que queira crescer, queira que o seu caminho de sucesso seja sem obstáculos. Qual é a mensagem que você deixaria para os meus queridos ouvintes? Eu penso assim, como fundamental, o legado que essa empresa quer deixar. Eu acho que esse é o pensamento. Ela construir um legado virtuoso. Não é possível que o empresário pense numa empresa que quando ele morrer ela acabe. Eu acho que isso não faz sentido ter uma empresa para isso. Se a empresa é uma empresa que contribui para uma sociedade, para gerar empregos, para uma série de outras coisas boas,
ele tem que pensar nessa qualidade desse legado. O que ele quer com essa empresa hoje, daqui 5 anos, 10, 20, 30. Poucos empresários pensam no que vai acontecer daqui 5 anos. O que a empresa dele está contribuindo daqui 10 anos. Eu não conheço nenhum que, quando eu chego para conversar, fala o que a sua empresa vai ser daqui em 2027. Ele não faz a menor ideia. Não é? Por quê? Porque não tem ninguém pensando nisso. Quando não tem ninguém pensando, o legado vai ser pobre. Então eu acho que os empresários deveriam pesquisar, pensar mais, refletir sobre esse legado. O que ele vai deixar para a humanidade. Se ele for deixar algo bom, ele tem que construir para que esse algo bom, ele tem que construir formas para que esse algo bom seja efetivo, né? E não fique só num sonho. Tem muito empresário que deixa, que tem aquelas placas póstumas que ele queria, deixou, etc., mas no fim não aconteceu nada, né? Então eu acho que ele tem que trabalhar hoje. Se ele quer deixar um legado, ele tem que começar hoje. Não pode ser só em testamento. Ele tem que deixar hoje. Francisco, meu querido, muito obrigado por ter vindo aqui ao meu programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou visitar aqui em Ribeirão Preto logo, para a gente poder bater um papo, relembrar os momentos passados que trabalhamos juntos, mas também ver muita coisa para o futuro que a gente possa fazer e possa trabalhar no futuro. Tudo de bom para você. Muito obrigado por seu trabalho. Foi um prazer. Bom, meus queridos, o programa está chegando ao fim. Não sem antes dizer que do dia 11 ao dia 14 nós teremos um evento em São Paulo, que é o Casar 2013. O programa Caminhos de Sucesso foi convidado e lá estará para fazer a cobertura do evento com o nosso grande parceiro Losier Doces Finos, que é um dos parceiros com que nós estamos trabalhando esse ano. Nós vamos fazer a cobertura, mostrar os doces, voltar a bater um papo com a Losier, com o Lucas, e também mostrar todas as novidades para as noivas e noivos que existem no mercado para 2013. A gente se vê semana que vem com mais uma boa entrevista aqui no programa Caminhos de Sucesso. Fica aqui, um bom final de semana para vocês. Muito obrigado.